vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito e Família Atual. Hoje nós vamos conversar a respeito de união estável. O que fazer quando numa situação de união estável, onde não tem escritura, não tem documentação nenhuma que comprove essa união estável, um dos companheiros vem a falecer e é preciso abrir inventário. E eu vou dizer para vocês que isso muito comumente acontece porque grande parte das vezes as pessoas não sabem que precisam de alguma maneira formalizar a situação, porque depois, em caso de falecimento, acaba dando dor de cabeça para quem fica. Então, digamos numa situação onde duas pessoas conviveram maritalmente durante 10 anos em união estável, onde não gerou filhos, então no caso aqui do exemplo, pessoas maiores de 40 anos, que viveram durante 10 anos juntas, não fizeram escritura de união estável, não adquiriram bens em nome das duas, os poucos bens que foram adquiridos foi adquirido em nome de um só, não tinham comprovantes de residência em nome do casal, em nome de um ou em nome de outro, conta bancária conjunta, todos esses documentos que geram prova, inclusive perante a Previdência Social, não existiam documentos nenhum nesse sentido que ajudasse a formar essa prova, e um desses companheiros ele vem a falecer. O que a gente pode fazer nesse tipo de situação quando, apesar de toda essa situação, mas um deles adquiriu bens, só que ele veio a falecer e é preciso abrir o inventário? Então, para abrir o inventário, eu tenho que demonstrar de alguma maneira que aquela pessoa que, obviamente, que o companheiro que está pedindo a abertura do inventário, que ele tem direito àqueles bens, que ele participou da ameação, ele ajudou, contribuiu na aquisição daqueles bens. Só que quando eu não tenho documento, eu não tenho uma escritura pública de união estável, os bens não estavam em nome dos dois, onde não tem documento nenhum que comprova que o outro participou, fica complicado. Como que eu vou pedir a abertura do inventário dizendo para o juiz que o outro tem direito? Eu tenho que demonstrar qual a relação de entre um e outro, a fim de que o juiz se convença de que aquele bem vai ser partilhado, especialmente quando existem filhos oriundos de relações que não tem nada a ver com essa união estável. Porque, lógico, quando dentro da união estável gerou filhos, fica até mais fácil de se demonstrar, né? Então, nesse caso, gente, a fim de não se perder tempo e de se respeitar o prazo para a abertura do processo de inventário, a primeira coisa que a gente já tira da frente, não tem como fazer inventário em cartório. Porque como é que eu vou fazer inventário? Como que eu vou fazer inventário em cartório se eu ainda tenho que produzir prova correspondente à união estável? Então descarta, não dá. Então, no meu entendimento, tem que simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, eu peço a abertura do inventário, esclareço para o juiz que eu tenho uma causa prejudicial, que seria a produção de prova com relação à união estável, ou seja, que eu estou pedindo a abertura do inventário para respeitar o prazo, porém que está sendo, ao mesmo tempo, promovida uma ação judicial para reconhecimento de união estável em um outro processo, tá bom? Então, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que seja suspensa a ação de inventário, o processo de inventário, até que seja julgada a união estável. Por quê? Porque o julgamento da união estável, conforme que for decidido dentro da união estável, ele pode alterar a divisão de bens aqui dentro do inventário, né? Então vejam vocês como é interessante, porque às vezes as pessoas não sabem disso e elas, nossa doutora, mas a vida inteira eu ajudei o falecido, não sei o quê. Pois é, ajudou o falecido, mas se dessa ajuda do falecido não resultou em compra de imóvel onde tem o nome dos dois, não tem escritura pública, não tem documento nenhum que diga que é dos dois,
Não tem como a gente convencer o juiz de que de fato houve uma união estável. Bom, dando prosseguimento porque dá uma travada no vídeo. Então, como vai ter que fazer? Vai ter que ajuizar ao mesmo tempo uma ação de inventário, vai pedir a abertura do inventário, esclarecer que está pedindo a abertura do inventário em razão para respeitar o prazo, mas pedindo a suspensão do processo em razão da distribuição de uma ação de reconhecimento de união estável em um outro juízo, né? E aí o juiz vai saber que, óbvio, ele vai depender da decisão do outro juiz do reconhecimento da união estável para poder julgar a partilha no inventário. Porque, conforme a decisão do outro processo, pode interferir aqui nas cotas que vai ser herdada por cada um dos herdeiros, né? Então, só vai finalizar o processo de inventário depois do julgamento da união estável. Não é nada do outro mundo, falando assim parece complicado, mas é a forma que tem de preservar os direitos da companheira. Tá bom, gente? O ideal é que no transcurso, no decurso de tempo, no transcurso da convivência, que o melhor mesmo é que houvesse uma escritura pública de reconhecimento de união estável. Mas na ausência disso, é importante que haja comprovantes de endereço de ambos. Então, vamos supor, numa casa tem água, luz, telefone, internet, não sei o quê. Ao invés de fazer todas as contas de consumo em nome só do marido, em nome só do companheiro ou em nome só da mulher, é importante que essas contas de consumo elas sejam feitas em nome dos dois. Então, a conta de água em nome da mulher, conta de luz em nome do marido, conta de telefone em nome da mulher, conta de internet em nome do companheiro. Quando eu falar marido, por favor, entendam o companheiro, tá? Por quê? Porque aí demonstra que se está vinculado ao mesmo endereço, é óbvio que estavam morando juntos. Tudo isso depois facilita para demonstrar que aquelas pessoas, elas tinham, no mínimo, elas estavam morando sob o mesmo teto, tá? Então, e não tem outro jeito, porque como que a gente vai fazer o inventário se não tem uma prova, se não tem um documento que demonstra de forma cabal que aqueles companheiros, de fato, eles tinham uma união estável. E da união estável devidamente reconhecida é que advém o direito à divisão ali dos bens, do patrimônio. Então, não tem jeito. Se eu não tiver escritura, se eu não tiver nada, eu vou ter que entrar com ação de reconhecimento. Não tem outra maneira. Tá bom, gente? Então, essa é a forma que tem para resolver, não tem outro jeito. Bom, e aí, só para finalizar, terminado o processo da união estável, o juiz vai sentenciar, vai declarar o reconhecimento ou não da união estável, né? Aqui para o nosso exemplo, nós estamos torcendo para que seja reconhecido. E a decisão que reconhece a união estável, a gente vai trazer para o nosso processo aqui do inventário, demonstrando para o juízo do inventário de que houve o reconhecimento, e aí nós vamos incluir a companheira aqui na nossa partilha do inventário, tá certo? Não tem outra maneira de resolver, essa é a forma, e no meu entendimento é a forma mais segura e até mais rápida mesmo, porque não vejo outra saída. A menos que haja acordo, é lógico. Quando há acordo que os herdeiros reconhecem, aí é até mais fácil. Então aí dispensa a ação? Eu entendo que não dispensa. Vai ter que ajuizar a ação, mas dentro do processo lá do reconhecimento da união estável, a gente faz um acordo, né? O companheiro ali sobrevivente vai fazer um acordo com os herdeiros do morto, né? E o juiz vai homologar aquele acordo. Então nós teremos uma sentença judicial homologatória. Essa sentença judicial homologatória é um título executivo. A gente também vai da mesma maneira levar isso para o inventário e vamos resolver o nosso problema aqui da nossa consulente. Tá certo, gente? De ambas as formas se resolve, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para resolver. Tá bom? Mas o ideal é que tudo isso seja evitado, que se faça a escritura pública de reconhecimento de união estável, tudo, para resolver o problema. Tá bom? Muito bem.
Obrigada por vocês terem me assistido. Obrigada pela paciência dessa semana estarem me assistindo aí todos os dias. Essa semana, diariamente, em razão dos 500 inscritos aqui no canal, conforme eu já disse nos vídeos anteriores. Peço a vocês que curtam o vídeo, se vocês gostaram, que compartilhem com seus amigos, encaminhem para alguém que esteja precisando aí dessa orientação, dessa informação. É sempre útil para alguém. Peço desculpa para vocês, porque o vídeo de hoje não está lá grande coisa, eu estou um pouco afônica, estou ligeiramente gripado, então hoje a voz está meio difícil, mas espero que tenha me feito entender. Tá bom, gente? Agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui e eu encontro vocês amanhã no vídeo no nosso próximo conteúdo. Muito obrigada, a todos uma boa semana. Até mais.